Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos começar então a nossa unidade 2 da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Ok? Nessa unidade, nós vamos ver o seguinte conteúdo. Vamos ver um pouco sobre o conceito de fontes do direito, ok? Os sistemas ou ordenamentos jurídicos existentes no mundo, as espécies de fonte do direito, como, por exemplo, a lei, o costume, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais do direito. Eu vou falar um pouco, portanto, né, dessas espécies de fonte do direito, da onde o direito se origina, e vou dar exemplos, obviamente, de cada uma delas, ok? Mas eu acho que primeiro, como a gente sempre vem trabalhando, né, primeiro a gente precisa ter um conceito um pouco mais estruturado do que seriam as fontes do direito. E aqui eu tirei um conceito do livro do Luiz Fernando Coelho, que está na minha biblioteca, que vocês podem acessar no nosso ambiente virtual, né, pela minha biblioteca, e o Luiz Fernando diz justamente isso, que no sentido jurídico podem ser registradas inúmeras acepções de fontes, ou seja, inúmeros tipos de fontes, né? Tais como os textos de leis que revelam o direito vigente e o direito histórico, né? O direito que está em vigor hoje e o direito que, né, antigo, por exemplo, as forças sociais criadas do direito, a autoridade de onde o direito emana, ou de onde ele se origina, os atos concretos de criação do direito, como, por exemplo, a lei, costume, decisão judicial, dentre outros, o fundamento da validez de uma regra de direito, a forma exterior de manifestação do direito e o fundamento de um direito subjetivo. Portanto, gente, no sentido jurídico, fonte é o que dá, é o que cria o direito, da onde o direito nasce, da onde o direito emana, da onde ele vem, né? Que pode ser de várias formas. Ele pode vir da lei, ele pode vir do costume, ele pode vir de uma decisão judicial, né? Ele pode vir da própria sociedade, por exemplo. Então, isso é muito importante a gente entender o que é qual é o conceito de fonte, porque a gente vai ver as espécies, né, os tipos de fontes existentes. Isso é muito importante para a gente compreender de onde que o direito nasce. É isso que o Luiz Fernando quis dizer, né, nesse conceito, né, no sentido jurídico, ele diz que existem vários tipos de fontes, né, que são oriundas dos textos legais, dos textos das leis, né, das próprias forças sociais, que são os costumes, por exemplo, né, da autoridade que o direito dimana, como, por exemplo, aqui a gente vai ver que a lei, ela é oriunda do poder legislativo, que é o poder do Estado, um dos poderes do Estado, que tem a competência de legislar, ou seja, de criar a lei escrita, como a gente conhece, né? Enfim, eu acho que todas essas possibilidades e espécies de fontes nós vamos tratar na aula de hoje, ok? Bom, então, passando, vamos ver, então, agora que fontes são essas, né? As fontes do direito, algumas características dessas fontes. A gente diz que as fontes do direito são processos, né? Representa o processo de produção das normas jurídicas. É como as normas jurídicas no Brasil são criadas, são produzidas, né? As fontes, a gente diz que é um meio pelo qual as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória. Por quê? Para se transformar como fonte, vocês vão ver, para ser fonte do direito, precisa cada espécie ter um certo requisito, né, de validade, por exemplo, para que ela seja obrigatória, para que ela seja legítima. Né, aqui, portanto, meio pelo qual as regras jurídicas se positivam significa dizer que é o meio pelo qual as regras jurídicas são válidas, estão postas, né, através do direito vigente, do direito que está em vigor, né? Positivar, a gente vai estudar um pouco isso aqui ao longo das outras unidades também, é estar válido, está escrito no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, portanto, toda fonte do direito implica numa estrutura normativa de poder. Porque essas fontes do direito, né, a gente vai ver as espécies de fontes,
elas implicam elas nascem de uma estrutura de poder, né? E aqui a gente cita um pouco Miguel Reale, um grande doutrinador, né, e jurista brasileiro, que justamente entende algumas formas de poder, explica algumas formas, algumas estruturas normativas de poder para a gente poder entender de onde é que vem as fontes, né? Por exemplo, ele cita o processo legislativo, que é criado, que é realizado pelo poder legislativo. O poder legislativo, para ele criar uma lei, ele tem que obedecer, né, e ele tem que realizar um processo legislativo específico para a criação daquela lei. A gente vai estudar isso daqui a pouco, né? Aí ele fala também de uma das formas de poder, que é a jurisdição, que é um dos poderes do poder judiciário, uma das formas de poder do poder judiciário. O que é a jurisdição? É quando o poder judiciário aplica a lei ao caso concreto e dá uma decisão. Jurisdição é dizer o direito, né? Dizer quem tem razão naquele processo judicial. E isso compete ao poder judiciário, que é outro poder do Estado, né? E, por exemplo, também o Miguel Reale fala do poder social, que é um poder que está, obviamente, demarcado pela sociedade, não diretamente, não faz parte de um poder estatal, político, mas faz parte do poder da sociedade, que são aquelas práticas rotineiras, né, entre usos e costumes que são desenvolvidas na própria sociedade, né, sem a interferência direta do Estado, e que isso, por uma prática rotineira, né, por um uso contínuo daquela prática que a gente viu na unidade 1, né, a gente pode entender que isso pode originar a criação de uma lei, pode originar a criação de uma norma jurídica, né, e aí teria que passar pelo processo legislativo, que é aplicado no poder legislativo, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, são algumas formas de poder em que as fontes do direito podem, né, passar por esses tipos de poder, né, como eu falei, o processo legislativo pelo poder legislativo, que cria as leis, a jurisdição para o poder judiciário, que é quando o juiz aplica a lei ao caso concreto, e os usos e costumes, que nascem na sociedade, que representam também uma forma de poder, que é o poder social, o poder da sociedade de criar os seus hábitos, né, os seus costumes, né, através da sua cultura e etc. Ok? Bom, e aqui a gente precisa entender, antes de falar das fontes do direito, a gente precisa entender um pouco que existem diversos ordenamentos jurídicos ou sistemas jurídicos no mundo, e o nosso não é o único. Primeiro eu vou falar dos dois mais importantes, e aí depois eu vou exemplificar através de um mapa aonde esses sistemas ou ordenamentos jurídicos são encontrados. O que é um sistema ou um ordenamento jurídico? É o conjunto de leis válidas num determinado local, espaço, por um determinado tempo, né? É justamente um conjunto de leis válidas daquele país, naquele momento em que se vive, ok? As leis devem ser válidas, portanto, devem estar em vigor, devem ter passado por um processo legislativo daquele país, daquela nação, né, daquele local, para poder ser aplicada e ser obrigatória e ser exigível, né? Deve ter sido criada pelo Estado, de alguma forma, né, para sinalizar que aquelas leis estão válidas, né? Todas as leis, portanto, em vigor num país, fazem parte de um sistema que a gente chama de sistema jurídico, ou ordenamento jurídico, que é justamente o conjunto dessas leis válidas naquele determinado local, naquele determinado período de tempo, né? Por isso que aqui o espaço-tempo é muito importante. Ok? A gente aqui tem, por exemplo, dois tipos de sistemas ou ordenamentos jurídicos mais importantes, mais conhecidos no mundo, que são o que é o sistema civil law e o sistema da common law, né? O civil law e o sistema da common law. Como é que eles surgiram? Esses são os mais conhecidos. O sistema da civil law, ele é de tradição romano-germânica,
Ele prioriza o processo legislativo na criação das leis. Ele, basicamente, aqui são algumas características, tá? Basicamente, ele prioriza a lei escrita, né? Então, para que a lei seja válida, ela tem que estar escrita, né? E aqui a gente tem uma influência muito forte daquele grande filósofo francês, o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que desenvolveu a teoria do contrato social, a origem do constitucionalismo, a gente vai estudar isso na unidade 3, né? E, portanto, essa teoria do contrato social significa dizer que a sociedade, o povo, faz um contrato com os seus governantes para que eles possam representar a vontade do povo. Isso, inclusive, deu a origem à Constituição moderna que a gente conhece hoje. Né? Isso deu origem, portanto, à ideia de codificação, em que todas as leis escritas têm que ser, para ser válidas, elas têm que estar codificadas num livro, em forma de um código. Né? Como a gente tem no Brasil, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, né? A consolidação das leis do trabalho, enfim, a gente tem vários exemplos de codificação. E isso é uma das características do positivismo jurídico, que também nós vamos estudar aqui, é uma corrente filosófica, sociológica, histórica, né, que surgiu no final do século XIX, né, e influenciou todas as leis brasileiras, né, vocês já devem perceber qual é o nosso sistema jurídico, né, e que também demonstra que a lei, para ela ser válida, ela tem que estar positivada, ela tem que estar escrita e tem que estar codificada num livro, num código, né? É justamente uma das características mais importantes do sistema jurídico da civil law. Então, de tradição romano-germânica, a gente pode dizer que ele é oriundo. O primeiro grande código de leis escritas que a gente estuda, por exemplo, é a Lei das 12 Tábuas. Aqui tem uma imagem, né, para vocês verem. A Lei das 12 Tábuas, que foi escrita e criada numa pedra, né, na época, na Idade Antiga, no ano de 451 a.C. Ele simboliza o símbolo, né, daí do sistema jurídico da Civil Law. Também a gente cita aqui o Código de Hammurabi também, que foi o primeiro código de leis escritas, né, em que se determinou algumas regras para um certo grupo social, e também de origem romano-germânica. E esses países dessa região, até porque naquela época não existia os estados-nação, como a gente chama hoje em dia, né? Essa região que era dominada pelo Império Romano, né, e foi uma região muito longa e extensa na Europa, né, pegando até ali, chegando até o Oriente Médio. Essa região, ela dominou esse sistema jurídico, desenvolveu e dominou esse sistema jurídico e influenciou as demais colônias que esse império atuava e explorava. Ok? Então, esse é o sistema da Civil Law. O sistema da Common Law, por outro lado, né, é de tradição anglo-saxônica, tá? Prioriza, portanto, os usos e costumes e a jurisprudência de determinado local. Enquanto o Civil Law prioriza a lei, a Common Law, que aí o próprio nome está dizendo em inglês, né, a tradução livre, direito dos comuns, ou direito comum, né, que vem da própria sociedade, dos usos e costumes da sociedade, vem inclusive da jurisprudência, né, do poder judiciário, dos tribunais, dizendo quem tem razão, dizendo quem tem direito, né. Ele também está aqui muito relacionado com o direito costumeiro e jurisprudencial, justamente porque ele está baseado no uso dos costumes e na jurisprudência. Portanto, ele tem aqui um caráter de direito misto, né? Porque ora ele utiliza os usos e costumes, ora ele utiliza da jurisprudência, né? E aqui a gente fala em precedentes judiciais, que é justamente aquela ideia que é muito comum, né, no common law, em que se um fato chega até a justiça,
se um fato chega até a justiça, né, esse fato ele deve ser julgado com base nos fatos anteriores. Sim, porque já houve um precedente judicial, já houve um tribunal que já julgou um fato parecido e, portanto, esse fato novo tem que, claro, a não ser que seja algo extraordinário que nenhum juiz nunca tenha julgado. Mas sempre há fatos semelhantes, né, que já existiram, que já aconteceram, que já ocorreram e que só muda basicamente as partes, o autor e o réu, quem foi a vítima, quem foi o culpado, enfim, né, e aí nesse sentido que são os precedentes judiciais, que são oriundos de decisões reiteradas do Poder Judiciário, né, sobre fatos semelhantes, que aí acaba gerando uma norma, né? Nesses países isso é possível, porque o Poder Judiciário ele pode criar o direito, né? Também nesses países. Então, os países aqui só para exemplificar, o rei Henrique II, na Inglaterra, nesse período aí de 1133 a 1189, que foi basicamente o período do reinado dele, que ele viveu, né, ele criou na verdade, ele estimulou, né, a criação do ordenamento jurídico da Common Law, né, aplicando aí esse sistema basicamente em toda a região que era ocupada pelo Reino Unido, Inglaterra e todos os países que compunham, né, essa região, e eles também influenciaram as suas colônias. Então, já dá para perceber aí uma grande diferença entre esses dois sistemas jurídicos mais importantes e mais conhecidos no mundo. E aí aqui a gente tem um mapa, né, o mapa mundi, que tem todos os sistemas jurídicos do mundo. Não sei se vocês conseguem ver, mas o material em PDF eu vou disponibilizar, estará lá no Google Classroom, né, e vocês podem ampliar o material se for necessário. E aqui vocês têm, por exemplo, em azul, vocês têm todos os países que são influenciados pelo sistema da Civil Law, que, por exemplo, como foram oriundos do sistema romano-germânico, então essa região aqui da Europa, Península Itálica, Península Ibérica e toda a região aqui até da Alemanha, foram influenciados por esse sistema da Civil Law. Como Portugal, né, que foi também influenciada pelo Império Romano, desenvolveu o Civil Law e colonizou o Brasil, portanto, nosso direito é oriundo da Civil Law, oriundo de Portugal, que foi colônia no Brasil, e oriundo da Civil Law, que foi oriundo do Império Romano Germânico. Da mesma forma, todas as colônias espanholas, né, na América Latina e na América Central também, exceto alguns países oriundos da colonização inglesa, né, que estão em rosa. Então, todos os países aqui em vermelho, né, acho que é rosa claro e rosa escuro, ou vermelho e rosa, né, são oriundos do sistema da Common Law, né, porque são oriundos do sistema anglo-saxônico, onde nasceu a Common Law aqui na Inglaterra, lá naquele período que eu falei. Então, todas as suas colônias, Guiana Inglesa, Haiti, e outros países colonizados pela Inglaterra, até mesmo aqui a África do Sul, fugiu aqui o nome, a África do Sul, a Austrália, algumas ilhas no Pacífico, né, que foram colonizados também pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, né, aqui também muitos países que ainda são possessões dos Estados Unidos, como, por exemplo, Porto Rico, né, Jamaica, salvo engano, que foi também da Inglaterra. Esses países, eles são oriundos da Common Law, porque foram colônias ou são possessões de países que desenvolveram o sistema da Common Law. Ok? E a gente tem ainda, vocês podem ver que a do Civil Law, eu acho que a maior parte, né, tanto na Europa, porque foi dominada basicamente pelo Império Romano, né, até aqui é uma parte do Oriente, até mesmo na Rússia, né, e essas outras cores
amarelo claro, amarelo escuro, representam outros sistemas jurídicos, como, por exemplo, o sistema jurídico muçulmano, o sistema jurídico hebreu, dos judeus, o sistema de países hebreus, né, e de países muçulmanos, em que esses países, o sistema jurídico está diretamente relacionado com a religião. Então, as leis jurídicas desses países são as leis da religião que esses países seguem, né? Por isso que são sistemas jurídicos bem diferentes, até porque muitos desses países são estados absolutistas, né? Que há até uma ditadura, né? E um monarca, né? Ou então um chefe de estado que tem ali a sua o seu poder vitalício, né? Então, nesse sentido, a forma de criação das leis, do direito nesses países é muito diferente da nossa, da civil law e também da common law, ok? Então, existem outros tipos de sistemas jurídicos no mundo, mas, basicamente, o que nós vamos estudar é o sistema jurídico da civil law, porque nós, Brasil, o nosso país, segue esse sistema jurídico de tradição romano-germânica, né, em que a lei é escrita, né, oriundo do positivismo jurídico, oriundo do contrato social de Rousseau, todas aquelas características que eu falei para vocês. Okay? E aí a gente vai, então, estudar a primeira espécie de fonte do direito, que seria a lei. A lei propriamente dita, como a gente conhece, né, é um conceito bastante abrangente, é um conceito que a gente vai ver agora, portanto, que tem várias espécies de lei, inclusive, a gente vai falar aqui algumas delas somente, para dar exemplo, ok? Bom, então, a lei é a forma moderna de produção do direito positivo. O que isso significa? Como a gente conhece a lei hoje, né, por isso que é uma forma moderna de produção, do direito que está positivado, que está escrito nos nossos textos, nos nossos códigos, na nossa Constituição, por exemplo. Né? Essa forma moderna é oriunda a partir, por exemplo, depois que o Brasil se tornou, por exemplo, república. Né? Em 1889, o Brasil se torna república, e aí ele cria os poderes da república, um deles, o poder legislativo responsável por criar as leis. Por isso que é uma produção moderna de produção do direito, porque nem sempre foi assim, né? Quando éramos colônia, todas as leis eram feitas e criadas em Portugal e aplicadas aqui como extensão. Nós éramos extensão do governo português, né? Então, era uma outra forma diferente. E antes de sermos colônia, né, existiam os povos originários, e eles possuíam as suas próprias leis, né, as suas próprias comunidades, as suas próprias etnias e culturas, diversas, inclusive, né, em que eles criavam um chefe daquela comunidade, né, eles que determinavam os usos e costumes que eles seguiam de acordo com a sua cultura, com a sua crença, né, com os seus valores, e etc. Então, era totalmente diferente antes de sermos colonizados, a gente não tem tantos registros disso, infelizmente, porque é justamente a origem da nossa cultura, né? A origem genuína da cultura brasileira, a tradicional família brasileira que a gente conhece, na verdade, não é aquela de comercial de margarina, é sim oriunda dos povos originários, os primeiros habitantes autóctones, né, que existiam na terra Brasílias, como a gente chama, antes dos colonizadores chegarem, né, produziam também o seu direito de acordo com as suas culturas e costumes. Bom, a gente também tem a característica de que a lei é um processo intelectual, né? Ela é oriunda, obviamente, de fatos sociais da sociedade, usos e costumes que ocorrem na sociedade, né? E também ela é oriunda da vontade do Estado. O Estado, como um dos poderes legislativos, né, que compõe o Estado, tem a obrigatoriedade, tem a competência de criar leis, justamente para organizar a sociedade. Então, a vontade do Estado, e aqui a lei, ela deve ser uma política de Estado, e não de governo. Qual é a diferença disso?
independentemente de quem está na presidência da República, independentemente de quem está compondo o Congresso Nacional, todos esses políticos, o mandato deles é por um tempo, né? Geralmente por 4 anos. Então, independentemente deles terem aí ideologia X, Y, Z, eles têm que pensar no que é melhor para o Estado brasileiro, o que é melhor para o povo brasileiro, né? E não para uma pequena grupo de pessoas ou pequenos interesses individuais, enfim. Então, essa a diferença. Uma política que seja uma lei que seja criada, né, através de uma vontade do Estado e não de um governante especificamente para interesses próprios, né? Essa é a ideia de se criar leis no país, ok? E a lei, o conceito de lei, é um preceito comum e obrigatório emanado do Estado e provido de sanção. O que significa isso? Um preceito comum e obrigatório porque é uma regra, né, que é comum a todos, né? Se existe uma lei válida, eu não posso simplesmente um dia acordar e dizer, hoje eu não vou cumprir a lei porque eu não estou afim. Não, é obrigatório para todos, né? E não é porque eu sou rico, milionário, que eu dou minha carteirada e é que eu falo aquela frase célebre, né? Você sabe com quem você está falando, né? Brasileiro tem muito disso, infelizmente, né? Não é por conta desse status, né? Esse comportamento inadequado que eu vou deixar de seguir a lei, né? Infelizmente, isso acontece muito no Brasil, oriundo até de uma questão colonial mesmo, serviçal, né, de quem tinha dinheiro, quem tem dinheiro, isso ainda é muito comum, acha que pode fazer o que bem entender, né, e até explorar outras pessoas, né, até passar por cima de outras pessoas, até violar direito de outras pessoas, né, isso ainda é muito comum no Brasil, aqui falando de corrupção, inclusive, que, né, não precisa entrar em detalhes, né, mas quando a lei é válida, ela é um preceito comum e obrigatório. Eu não posso deixar de cumprir a lei, ou porque eu não sei ler e escrever, ou porque eu não conhecia daquela lei. Enfim, a gente vai ver que existem vários, dentro do processo legislativo, existem várias maneiras da população, do povo, tomar conhecimento de que uma lei nova, né, acabou de existir, né, veio a ser criada. E essa lei, obviamente, ela é emanada do Estado, ela é oriunda do Estado, porque para ser lei tem que ser criada pelo Poder Legislativo, né, e provida de sanção, porque é uma regra que, se você não cumprir, você vai estar, digamos assim, correndo o risco de ser responsabilizado pela desobediência, né, pelo não cumprimento daquela lei. Então, esse que é o conceito e as características da lei. E aqui a gente tem vários tipos de lei, a gente vai falar alguns deles ao longo das aulas, ok? E a gente tem, por exemplo, a emenda constitucional. A gente tem a Constituição Federal, e quando a gente quer emendar alterar algum artigo da Constituição Federal, né, existem vários proponentes à emenda, né, principalmente os políticos, né, eles propõem uma emenda constitucional para alterar um artigo da Constituição. Ok? E aí essa emenda constitucional, ela vai acabar virando, se for aprovada, ela vai acabar virando lei. Ela precisa passar por um rito específico dentro do Congresso Nacional, né, para que ela seja aprovada. E emendas constitucionais tramitam no Poder Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né, que compõem o Congresso. Ok? Existem também as emendas constitucionais estaduais, porque cada estado do Brasil existe tem a sua Constituição estadual. E aí, se quiser alterar as constituições dos estados, cada estado tem que propor aí a sua emenda constitucional estadual, que vai tramitar na Assembleia Legislativa de determinado estado, que é o Poder Legislativo Estadual. Ok? Bom, a gente também tem aí as leis complementares, como o próprio nome está dizendo, né? São leis que complementam, por exemplo, algum artigo da Constituição, né? Ou algum inciso, algum capítulo, né? Algum assunto que esteja
descrito na Constituição. Até porque, gente, a Constituição, ela obviamente diz o que é mais importante e o que é fundamental, né? E diz regras básicas, mas para a gente depois compreender essas regras, a gente vai estudar a Constituição na próxima aula, salvo engano, na unidade 3, a gente precisa de leis que complementem o que está dizendo na Constituição. E essas leis são mais específicas, né, são mais detalhadas, por exemplo. Leis ordinárias também são leis para criar uma determinada norma, né, para criar uma determinada norma que não esteja diretamente escrita na Constituição. Tá? Leis delegadas são leis que um poder delega para o outro, ou um ente delega para o outro, digamos assim, né? Ou em que, por exemplo, a União Federal delega para os estados criarem essas leis específicas, por exemplo. Medidas provisórias são, aqui, as medidas provisórias, por exemplo, são uma das... ela tem força de lei, mas ela não é lei porque a medida provisória, ela é criada e assinada pelo presidente da República. Então, não necessariamente precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. É uma exceção à criação das leis, e ele cria quando há uma necessidade provisória para estabelecer e regulamentar determinado assunto, pela sua urgência, pela sua emergência, pela sua necessidade. Por exemplo, a medida provisória que foi decretada no início da pandemia de calamidade pública, né, por conta da pandemia do coronavírus, tanto que a medida provisória do governo federal foi estendida até 31 de dezembro de 2020 e não foi renovada. Essa medida provisória ela pode ser renovada sempre que for necessário, ok? Decretos legislativos também são basicamente para determinar algum tipo de nomeação de servidores, determinar algum tipo de condutas dos servidores, é mais relacionado à questão da administração pública, né? E as resoluções são dos órgãos públicos, né? Por exemplo, os órgãos públicos que emitem suas resoluções, até mesmo como instruções normativas, para que os servidores sigam, para que aquele órgão deve seguir os objetivos do órgão, enfim, né? É mais para algo interno. Então, essas são alguns tipos de leis, né? E as características para vocês começarem a entender que é um processo legislativo muito complexo, tá? Não é simples, eu tentei aqui resumir em 4 fases, mas dependendo do tipo de lei, ele passa por um processo legislativo, por um rito específico. Isso a depender do que determina o regulamento, né? O regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, se for uma lei federal. Ok? Bom, então aqui, no artigo 59 da Constituição, determina o processo legislativo, ou seja, como é que uma lei vai ser criada. Inicialmente, ela tem que ser proposta, né? Tem que ter uma proposta de lei, um projeto de lei, iniciativa, né? Como é que essa iniciativa pode surgir? Quem é que pode propor um projeto de lei? Aqui está dizendo, na própria Constituição, qualquer membro ou comissão da Câmara ou do Senado, a Câmara e o Senado, a gente vai ver isso quando falar de direito público, né, como é que o Estado se constitui, mas já adiantando, o Poder Legislativo, ele é dividido nas 3 esferas. Na esfera federal, né, é o Congresso Nacional formado pelos parlamentares, pelos deputados federais da Câmara dos Deputados e senadores, né? Eles juntos formam o Congresso Nacional. Eles são os parlamentares que formam o Poder Legislativo Federal para a criação das leis federais. Nos estados, a gente tem o Poder Legislativo Estadual, que é a Assembleia Legislativa dos estados, onde estão os deputados estaduais, que criam as leis para aquele estado. E no nível municipal, a gente tem o Poder Legislativo Municipal representado pela Câmara dos Vereadores, que são os parlamentares que criam as leis municipais para aquele município, ok? Aqui a gente está falando a nível federal, justamente porque a Constituição Federal, ela fala de todos, né, do processo legislativo como um todo, mas quem é que pode propor? Qualquer membro ou comissão da Câmara ou do Senado. O Senado e a Câmara, né, dos deputados, são formadas por comissões parlamentares.
né? A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher, essas comissões que são formadas por um grupo de deputados, né, que vão analisar os projetos de lei conforme o seu assunto, elas podem propor também, né, um projeto de lei. Ou o próprio, é obrigação dos parlamentares, o próprio deputado ou o próprio senador, né? Eles são pagos para isso, né? Eles são pagos para legislar, é uma das funções deles, tá? Quem também pode propor um projeto de lei é o presidente da República. Quem também pode propor um projeto de lei é o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros. Quem também pode propor um projeto de lei são os tribunais superiores, né? Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, né? Tribunal Superior Militar. Também quem pode propor um projeto de lei é o Procurador-Geral da República, né? E também os cidadãos. Mas para que os cidadãos possam propor, né, o povo possa propor um projeto de lei, tem que ter assinatura, no mínimo, de 1% do eleitorado nacional. Eu não estou falando aqui da população brasileira, e sim do eleitorado nacional, ou seja, 1% de todas aquelas pessoas que votam, né? Nas últimas eleições, salvo engano, pelo TSE, tínhamos 160 milhões de pessoas votantes, né, em 2018. Né? 1% seria 1.600.000. Então, de assinaturas para um projeto de lei. Então, um projeto de lei de iniciativa popular a nível federal tem que ter, no mínimo, portanto, aí vamos considerar 1.600.000 assinaturas. Eu não sei se vocês já receberam alguma vez algum e-mail, alguma coisa do tipo, se você concorda com o projeto de lei, assine para encaminharmos para o Congresso, etc., manda por e-mail, manda por link, manda por WhatsApp, assine a proposta de iniciativa popular, etc. e tal. Isso é a criação, é a sociedade se movimentando para enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para que aquilo seja regulamentado. Né? Então, existem essas possibilidades de iniciativa de um projeto de lei. Foi protocolado esse projeto de lei, né? Se foi na Câmara dos Deputados, vai seguir ali por as instâncias da Câmara. Se foi pelo Senado, vai seguir as instruções do Senado, ele vai tramitar. Ele vai seguir, né, todo o trâmite, todo o caminho até a sua aprovação ou não. E aí, por exemplo, esse projeto de lei vai ter que ser direcionado para uma comissão técnica, que são os diversos tipos de comissões, né, dentro de cada casa, dentro da Câmara e dentro do Senado, que são aquelas comissões que eu falei. A depender do tipo, né, de projeto de lei, ele vai passar por uma comissão específica, para que um grupo de parlamentares analisem aquele projeto de lei e aprovem ou não dentro dessas comissões. Então, ele primeiro tem que saber se ele não vai ser contra a Constituição, esse projeto de lei, se depois ele não vai ferir alguns direitos humanos, e ele vai passando pelas comissões necessárias, técnicas, né? E aí essas discussões são sendo feitas e devem ser aprovadas nas duas casas. Depois das comissões, ainda na tramitação, tá? Depois das comissões avaliadas, que avaliam esses projetos, ele é submetido para o plenário. O que é o plenário? É aquela cena que vocês já devem ter visto, onde aconteceu lá o impeachment, o plenário da Câmara, né, em que todos os deputados se reúnem para votar determinado projeto de lei ou determinada ação, situação, enfim, como no caso do impeachment. Então, ali, naquele grande salão lá da Câmara dos Deputados ou do Senado, o plenário é justamente a reunião de todos os parlamentares para a aprovação final desse projeto, né? E aí, quando ele é aprovado, ele tem que ser aprovado nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Se ele for dado entrada na Câmara, ele vai passar por todas as comissões técnicas da Câmara e encaminha para o Senado. Passa por todas as comissões e aprova. Se ele for ingressar no Senado, é a mesma coisa, passa por todas as comissões no Senado e depois por todas as comissões na Câmara e aprova, tá? Ele pode ser aprovado, por exemplo, ele pode ser proposto, né, uma revisão, ou seja, vamos alterar alguma coisa, não concordamos com determinada situação, artigo, né, ou a determinada regra,
se for proposta a revisão, ele vai ter que ser revisto novamente pelas duas casas. Proposta por uma casa deve ser revisto pela outra. Então, se o Senado propõe a revisão do projeto de lei, né, ele tem que também, novamente ser revisto pela Câmara dos Deputados também. E aí a gente tem aqui a aprovação. A aprovação ela é feita pelo presidente da República. Ele tem que sancionar aquele projeto de lei, ou seja, ele tem que aprovar, né, dar aquela canetada, como se diz, né, ou seja, ele tem que assinar aquele projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai ser promulgado e publicado, ou seja, a sanção aqui é de validade, né, dá a validade para aquele projeto de lei, e ele deixa de ser projeto e ele vira lei. E aí é uma lei que precisa ser promulgada, que é o ato de promulgar e dizer que essa lei existe, é o presidente da República que faz isso, e publicar essa lei nos grandes veículos oficiais do governo, né, como, por exemplo, o Diário Oficial da União, se for uma lei federal, né, para poder justamente informar toda a sociedade, toda a população brasileira que mais uma lei está válida e que todos os cidadãos devem cumprir, né. Essa é a aprovação. Se o presidente não aprovar o projeto, ele é rejeitado e arquiva-se, tá? O projeto é rejeitado e arquiva-se o projeto. Se o presidente disser, olha, vai ter que emendar um artigo tal porque eu não concordo com tal coisa, ele vai ser emendado e aí ele vai ter que sofrer uma nova votação de novo nas duas casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Ok? Essa é uma síntese muito rápida do processo legislativo. Tá? E aí a gente tem aqui um exemplo de algumas leis, né, até mesmo absurdas, que foram criadas, e vejam que isso, gente, demanda tempo, demanda gasto, tá, dos cofres públicos, demanda estudo, demanda o empenho dos parlamentares, etc. E por conta disso, não é qualquer assunto que deve virar lei, não é qualquer situação que deve ser um projeto de lei para ser aprovado. Né? Por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, uma lei de 1999 que proíbe oferecer café na Câmara adoçado. Né? Tipo, qual é o objetivo específico dessa lei? Né? O vereador que propôs esse projeto de lei, ela foi votada, ela foi aprovada, né? Proibido oferecer café já adoçado nos estabelecimentos da Câmara Municipal de São Paulo. É algo que, de alguma forma, né, completamente desnecessário. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 2018, aprovou a lei que determina o Dia Estadual do Samurai. Com todo respeito à cultura chinesa, que eu muito admiro, né, o samurai é membro, né, de aí um personagem muito simbólico, né, da cultura japonesa, mas qual que seria a real intenção de uma lei estadual, aí foi a Assembleia Legislativa, perdão, do Estado do Rio de Janeiro, tendo 500 problemas para resolver, principalmente na questão da violência, etc. Em 2018, isso é tão recente, cria um Dia Estadual do Samurai. Né? Outra lei também que foi criada em 2018, né, é o Dia Nacional do Desafio, algo extremamente, né, desnecessário. A toda última quarta-feira do mês de maio, né, essa lei determina que esse dia, toda essa última quarta-feira do mês de maio, é o Dia Nacional do Desafio. Para você desafiar alguém, é algo até meio sem sentido, né? Ou, por exemplo, dia 22 de junho, Rio Branco, no Acre, criou a lei em 2014, a lei 2089, para determinar o dia 22 de junho, o Dia Mundial do Fusca. Enfim, eu acho que nem merece aí comentários, né? Em Marília, São Paulo, município de São Paulo, a Lei 7.119, de 2010, proíbe festas open bar. Né? Aí, enfim, qual seria a intenção de proibir festas open bar? Né? Imagina se deixaram de existir essas festas open bar, né?
Dia 25 de outubro também criou-se o Dia Nacional do Macarrão. Que importância, né? É super necessário a criação do Dia Nacional do Macarrão. Tem tanta, parece que esses parlamentares que propõem esses projetos de lei, eles não têm nada para fazer. Então eles arranjam alguma coisa para fazer, tipo, vamos comemorar um dia para o macarrão. Aí todo mundo tem algo até. E essa é uma lei federal, Dia Nacional do Macarrão, dia 25 de outubro no Brasil. É algo, não querendo desrespeitar as outras culturas, né? Aí a cultura do macarrão, e oriunda também até da China, da Itália, né? Mas não necessariamente precisaria de uma lei aprovada para, né, regulamentar que dia 25 é o Dia Nacional do Macarrão no Brasil. Enfim. Bom, em Coronel Fabriciano, município de Minas Gerais, criou em 2015 a Lei 3.987, né, determinando que todo dia 3 de março é o dia da esposa do pastor. Qual seria a necessidade de criar uma lei para homenagear a esposa dos pastores? Né? Enfim, acho que é algo realmente, enfim, né, sem comentários. E também em Poços de Caldas, Minas Gerais, criou-se em 2018, principalmente por questões aí de Copa do Mundo e Olimpíadas, uma lei que proíbe inaugurar obras incompletas. Ora, gente, eu preciso de uma lei, né, para dizer que não pode inaugurar obras incompletas. Se a obra está incompleta, ela não tem nem permissão de ser usada. Por exemplo, imagina um prédio que está incompleto, imagina um estádio que está incompleto, imagina uma ponte que está incompleta. Eu vou inaugurar aquela ponte, colocando em risco quem for usar. Eu posso entregar, porque meu mandato acabou, eu entrego para o próximo governante que vier. Mas eu não vou inaugurar aquela obra dizendo que a obra está completa, né? É algo até lógico e causa até um certo insegurança, né? Para as pessoas, para a sociedade. Então vejam que existem muitas leis desnecessárias, muitas leis absurdas. Eu quis aqui mais trazer para a gente, né, dar exemplos de leis que passam por todo aquele trâmite que eu falei e é desnecessário, né? Leis até absurdas. Tem um perfil no Facebook, Leis Absurdas do Brasil, que foi da onde eu tirei essas leis. Se vocês quiserem depois procurar mais leis absurdas, existem muitas leis absurdas nesse país, infelizmente. Ok? Bom, e falar de lei, gente, nós não podemos deixar de falar da pirâmide de Kelsen. O que é a pirâmide de Kelsen? É justamente no nosso ordenamento jurídico, né, influenciado aí pela Civil Law, que é o Civil Law, né, influenciado pelas leis escritas, um jurista muito estudado até hoje no direito, chamado Hans Kelsen, tá aí a foto dele, né, para vocês verem. Ele nasceu em Praga, na República Tcheca, em 1881, e viveu até 1973. E ele estudou muito a ciência jurídica, propôs muitas teorias. Dentre elas, ficou muito conhecida a pirâmide de Kelsen, porque ele justamente determinou, né, que para entender o ordenamento jurídico, a gente tem que entender como uma forma de pirâmide. Por quê? Na pirâmide, como se fosse no topo, existisse a lei maior daquele país, que é a Constituição Federal. Abaixo dessa lei da Constituição Federal estão as emendas constitucionais que são propostas e os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram ratificados por aquele país. Por isso que estão abaixo da Constituição, porque se foi ratificada por aquele país, eles estão de acordo com a Constituição Federal daquele país. Abaixo dessas leis estão as leis complementares, ordinárias, delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. Abaixo dessas leis estão os decretos regulares. Abaixo dos decretos, as portarias, e abaixo das portarias, as normas individuais. Então, essa seria o exemplo, digamos assim, do ordenamento jurídico brasileiro, da hierarquia das normas. É importante a gente entender que, né, há uma hierarquia vertical aqui das normas, né, em que todas essas normas aqui não podem ferir a Constituição Federal. Porque se ferir a Constituição Federal, que é a norma maior,
vigentes no Brasil, elas são inconstitucionais. E aí elas podem até vir a ser revogadas por serem inconstitucionais, ok? Então a gente tem aqui algumas características, né, dessas leis. Vigência significa dizer que a lei tem validade formal, ela passou pelos requisitos técnicos e, portanto, ela foi aprovada, ela está em vigor, né? Eficácia significa dizer que o resultado da norma existe, né? Foi eficaz. Aquela norma, ela é eficaz porque ela produziu, né, o seu resultado. Os efeitos foram desejados. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. Antigamente não era obrigatório, por lei, usar cinto de segurança. Você não era multado, você usava se você quisesse. Isso já faz bastante tempo, né? Com a lei da obrigatoriedade do cinto de segurança, foi uma lei que alterou, inclusive, o Código de Trânsito Nacional, uma lei federal, todo mundo passou a usar o cinto de segurança, que hoje em dia é automático, quando você entra no carro, você puxa o cinto, né? É uma lei que surtiu o seu resultado. Qual foi o resultado daquela lei? Que a população, todas as pessoas que andassem e conduzissem veículos, né, deveriam utilizar o cinto de segurança, caso contrário, poderiam ser multados. Então, é uma lei que ela surtiu efeito. Existem muitas leis no Brasil, infelizmente, que não surtem efeito, né? Não sei se vocês já ouviram falar, aquela lei ali, aquela lei não pegou, né? Não pegou é ótimo, porque diz que não pegou significa que não é observada por todos. E aí a gente fala que é a efetividade. Quando ela não é observada por todos, significa dizer que ela é inefetiva, ela não surtiu, né? A obrigatoriedade não foi observada por todos, né? Nem todo mundo cumpre aquela lei. Sonegação de impostos. Infelizmente, a gente sabe que é obrigatório você, por exemplo, declarar seu imposto de renda todo ano, né? Aí, entre março e abril, é o período que a gente tem para declaração do imposto de renda, mas nem todo mundo declara. Isso é ilegal, né? É uma lei que, às vezes, ela não é observada por todos. Existem muitas outras leis que não são observadas, né, por muitas pessoas, por muitos cidadãos. E a legitimidade é que ela tenha sido emanada do poder competente, do poder legislativo, no caso, se for uma lei, né, que deve ser aprovada por todo aquele processo legislativo que eu falei. Ok? Bom, avançando, a gente tem, portanto, mais um tipo de fonte do direito, que seria o costume. O que é o costume? Eu coloquei aqui algumas observações, alguns, né, conceitos de costume, né? O costume, ele é oriundo do direito costumeiro, aquele direito que a gente viu lá que influenciou o common law, né? É um conjunto de normas de conduta social criadas espontaneamente pelo povo. Essas normas são criadas espontaneamente pelo povo, né, de uso reiterado, uniforme, que gera a certeza de obrigatoriedade, reconhecido e imposto pelo Estado. Esse é o conceito maior aqui, mais abrangente de costume. Justamente são práticas reiteradas que nascem espontaneamente, né? Ninguém sabe como surgiu, por exemplo, quando a gente está no ponto de ônibus e a gente faz um sinal com o dedo, significa que a gente está chamando aquele ônibus para ele parar. Isso é um costume, né? É algo usual na sociedade. Né? Então, a gente não sabe como isso surgiu obrigatoriamente, né? Foi espontâneo pela sociedade, né? Que isso nasceu. Da mesma forma, antes de virar lei, era um costume, em algumas sociedades, utilizar máscara. Antes da pandemia, até, por exemplo, no Japão. No Japão, o povo japonês já utilizava a máscara que a gente tem hoje, que a gente utiliza por conta da pandemia, quando eles estavam gripados, porque nada, a gripe é um vírus e se espalha no ar. Então, eles, para não proliferar o vírus da gripe, eles já usavam máscara, sempre utilizaram, né, ao longo dos anos. E aí, agora, com uma pandemia, essa prática, esse uso, esse costume, né, reiterado, virou lei justamente para diminuir o contágio na pandemia, até mesmo em sociedades que não se tinha o costume de usar máscara, como no Brasil. Né? E agora todo mundo, por lei, por obrigação legal, deve usar máscara.
por conta da pandemia, ok? Então, é uma prática reiterada, uniforme, gera certeza de obrigatoriedade, porque todo mundo acaba cumprindo com aquela prática, né? E aí, de alguma forma, é reconhecida e imposta pelo Estado, né? Quando vira lei, porque um costume, ele pode virar lei. Né? É o que eu estou falando, o costume, por exemplo, dos japoneses de terem utilizado sempre a máscara quando tinha gripe ou, enfim, alguma doença viral, e agora é lei por conta de uma pandemia, uma situação específica, né? E nada impede dessa lei, mesmo depois da pandemia diminuir ou acabar, né? Nada impede de ainda existir uma lei obrigando que quem esteja com alguma doença contagiosa ou viral deve usar máscara na rua. Isso nada impede que futuramente aconteça, né? Então, o costume, gente, é uma prática gerada espontaneamente pela sociedade, de forma inconsciente. A gente não sabe dizer realmente quem foi a pessoa, como foi que surgiu e quem que criou aquela prática. E existem vários costumes, por exemplo, no Brasil, como um país continental, em várias regiões diferentes, a gente tem costumes, né? Costumes diversos, inclusive, porque até costumes de acordo com as suas regiões, com as suas costumes até mesmo de comidas, práticas culinárias, práticas do dia a dia, de convivência, né? Práticas de relacionamentos. A gente tem diversos costumes bem diferenciados, inclusive no Brasil, né? Por exemplo, a começar, por exemplo, do açaí. Por exemplo, no açaí, não sei se vocês sabem que o açaí é de origem indígena e vem do norte do Brasil, do estado do Pará, principalmente, que é um grande produtor de açaí, em que lá o costume de tomar açaí é no almoço, ele é in natura, né? Você pega o caroço de açaí, bate com água, vira uma polpa grossa e você toma no almoço como uma refeição, junto, por exemplo, com peixe, com camarão, com carne. É assim que o paraense típico come açaí, né, com farinha de tapioca. É uma refeição, né? Já aqui no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, a gente toma o açaí misturado com guaraná, groselha, leite moça, leitinho, banana, cereais, enfim, sei lá, morango, é totalmente diferente e a gente toma como algo energético, né, para malhar, para fazer exercícios físicos, porque tem energia, te dá energia. Mas, na verdade, né, originalmente, como uma fruta indígena, né, de origem indígena, ele é tomado como uma refeição, né? É uma refeição e ele é tomado como se fosse um caldo bem grosso, né? Só diluído com água, misturado com outros tipos de alimentos que são totalmente diferentes do como se toma na região sudeste e sul do Brasil. Então, são costumes diferentes, né, que são gerados espontaneamente pela sociedade, né, de forma inconsciente. Requer, para ser um costume, requer uma pluralidade de atos na sucessão do tempo em determinado espaço. Ou seja, que aqueles atos todo mundo faça, todo mundo repete, toda a sociedade repete, ou todo um grupo de pessoas naquela determinada região repete constantemente. Por isso que é uma pluralidade de atos. Ele é sempre oral, o costume, e possui fraca segurança jurídica. A lei, por outro lado, ela é sempre escrita no Brasil. Por isso que ela tem uma segurança jurídica, porque você tem como comprovar ali que, né, aquela lei existe. O costume, ele se multiplica via oral, né? E aí, portanto, muitas vezes você tem que confiar na palavra da pessoa, né? E aquele costume, ele tem, obviamente, que ter aí, ser amplamente conhecido por todos para que aquilo seja considerado um costume, né? Ele é formado pela repetição constante e uniforme da prática social, ou seja, que foi o que eu falei, todo mundo tem que realizar aquele costume, a maioria da população, né, daquela determinada região, daquela cidade, daquele país. Então, é importante que a gente tenha essas características para que seja considerado um costume como fonte do direito. Então, principalmente, a pluralidade de fatos, num longo período de tempo, e que seja realizado de uma única forma, para ser um costume, ok?
E aí a gente tem aqui uma relação entre lei e costume. É importante porque as duas são fontes do direito. As duas criam direito, né? Mas a lei, por exemplo, ela já é diferente do costume porque ela é oriunda do poder legislativo. O costume é oriundo da sociedade, ele nasce na sociedade. A lei, ela necessariamente no nosso sistema jurídico, ela deve ser escrita. O costume, ele é oral, ele é propagado, né, de boca a boca, aos usos e costumes da sociedade, não necessariamente é escrito. A lei é obrigatória quando ela está válida, quando ela está em vigor, quando ela é vigente. O costume, ele é obrigatório se efetivo. Eu primeiro preciso que o costume exista, que as práticas sejam reiteradas, que seja observada por todos, para eu dizer, não, essa é uma prática que é um costume no Brasil. A gente vai já ver alguns exemplos, né? A lei é uma criação reflexiva, porque ela precisa de um conhecimento técnico específico, um conhecimento intelectual, inclusive, né, das leis brasileiras, do sistema jurídico brasileiro, para a gente criar a lei. Então, uma criação reflexiva. O costume é uma criação espontânea. Eu não preciso entender de direito, ou de história do Brasil, ou de geopolítica, ou de economia, para se criar um costume. É uma prática espontânea, que nasce espontaneamente pela sociedade. Né? A lei, ela é válida, a validade da lei, melhor dizendo, inspira a efetividade, que é aquilo que eu falei, né? Ela vai ser efetiva se ela for válida. Né? A efetividade do costume, a efetividade que aspira à validade, é justamente o contrário. Ele primeiro tem que ser efetivo para ele ser válido. Primeiro ele tem que ser criado, tem que ser praticado para ele poder ser válido e cobrado pela sociedade. Né? A lei, os requisitos da lei, né, que eu mostrei para vocês do processo legislativo, devem respeitar a hierarquia das leis, né? Cada lei deve respeitar a Constituição Federal e a hierarquia das leis devem ser respeitadas. Né? O costume deve ser admitido como fonte por algum poder do Estado. Se o judiciário quiser dar uma sentença com base num costume reiterado da sociedade, ele pode, mas só que ele precisa reconhecer aquilo como um costume. Bom, desculpa. A lei traduz costumes e valores sociais. É o objetivo da lei, né? Óbvio, eu não vou criar uma lei contra a sociedade, uma lei que mate as pessoas, né? Uma lei que viole o direito das pessoas. Eu preciso criar uma lei de acordo com a vontade da maioria, né? Isso é democracia. Apesar de que eu já falei em algumas outras aulas que nem sempre a maioria está com razão. Né? Historicamente, a gente sabe disso, que a gente estuda história, muitas situações de muitos governos e muitas questões políticas em vários países, a maioria estava errada, né? E acabou prejudicando as demais pessoas, enfim. Mas democracia é a vontade da maioria. E o costume possui legitimidade presumida, porque se ele é uma prática que nasce na sociedade, significa dizer que o povo já reconhece aquela prática e ele é legítimo, né? Significa dizer, portanto, que aquela prática existe porque a sociedade pratica, né? Realiza, utiliza aquele costume reiteradamente. Okay? Portanto, algumas relações, né, entre lei e costume. E aí, seguindo aqui, alguns exemplos de costume, por exemplo, na Tailândia, é considerado rude comer ou beber em reuniões de trabalho ou encontros. Aqui no Brasil, não é rude, né? Por exemplo, você beber um copo d'água, tomar um café em uma palestra, em uma reunião de trabalho, em alguma coisa do tipo, não é rude, né? No Senegal, é comum cuspir no recém-nascido para abençoá-lo. Aqui no Brasil, se você cospe no recém-nascido, né, vão até te agredir, digamos, de alguma forma, vão te recriminar, obviamente, né, mesmo dentro da sala de parto, imagina o médico ou o pai da criança, a mãe ali parindo, né, e as pessoas cuspindo no recém-nascido para abençoá-lo. É um costume, é uma prática que na nossa sociedade é totalmente, né, estranha, para não dizer outra coisa. No Irã é proibido vender, comprar ou consumir qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Desculpa. Justamente por conta do Irã ser um país muçulmano e ter aí um sistema jurídico muçulmano, né? E que está basicamente voltado para o Alcorão,
né, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e que, portanto, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, né? Isso no nosso... Imagina essa realidade no Brasil, é totalmente fora da nossa realidade, né? Na China, arrotar na mesa significa que a comida está boa. No Brasil, arrotar na mesa é falta de educação, né? Vejam como o costume é diferente. Austrália, é comum os australianos andarem descalços na rua. No Brasil, se você for andar descalço, é algum morador de rua que não tem condições, enfim, alguma pessoa nesse sentido, né? Na Índia, relações homossexuais são proibidas, porém a transexualidade é reconhecida como terceiro gênero. Vejam que, recentemente, acho que na Índia foi aprovado as relações homossexuais, homoafetivas, né? Mas a transexualidade, antes mesmo da aprovação das relações homossexuais, ela era reconhecida como terceiro gênero. Então, né, não faz muito sentido, porque é algo que é mais ainda discriminado, que a transexualidade, do que a homossexualidade, a Índia já reconhecia como terceiro gênero, né? Na Tanzânia, matar uma pessoa albina num ritual oculto remete a uma vida de riquezas. Imagina, quem for albino na Tanzânia corre um sério risco de ser morto, porque, né, isso é até um costume tribal, né, costumes de algumas tribos africanas, né, que tem essa característica de... É totalmente contra, obviamente, o nosso direito e nossas leis, nosso costume. Se bem que aqui, né, se mata por muito menos, né? Se mata justamente porque a pessoa não é albina, a pessoa é preta, a pessoa é gorda, a pessoa é mulher, a pessoa é criança, a pessoa, enfim, né? Se a gente for levar em consideração isso. Na Rússia, é falta de educação não tomar vodka num gole só, brindar. Imagina, né? Os russos têm esse costume de tomar vodka e obviamente, aí, acho que se esse costume fosse, né, no Brasil implementado, muita gente ia ficar bêbada muito rápido, né? Então, enfim, só foram algumas práticas, alguns costumes que existem em vários tipos de países, né? Que são totalmente diferentes dos nossos costumes, né? Vejam como isso implica, inclusive, até mesmo no direito desses países, né? Nas regras jurídicas desses países. Bom, avançando, vou tratar aqui de mais uma fonte do direito, que é a jurisprudência. Ok? Jurisprudência, como o próprio nome já diz, vem da definição do direito pelos tribunais, ou seja, quando há um processo judicial e o Poder Judiciário, o juiz, né, representante do Poder Judiciário, precisa julgar esse processo, dizer quem tem razão nesse processo, quando ele faz isso, quando ele julga, né, ele está, obviamente, aplicando o direito ao caso concreto. Então, ele está dizendo quem tem razão, né? Jurisprudência é justamente isso, são as decisões dos tribunais, são os precedentes judiciais ou decisões reiteradas de um mesmo assunto. Lembra que eu falei dos precedentes mais cedo, né? No Brasil, a gente já tem essa cultura dos precedentes, e muitas decisões, como elas são repetitivas, só mudam as partes, mas o assunto é o mesmo, por exemplo, indenização por dano moral, por assédio moral no trabalho, quando um chefe assedia o seu empregado, né, o seu subordinado. E aí a gente tem inúmeras situações no Brasil de processos, né, por dano moral, oriundo de assédio no trabalho. E aí, portanto, isso já vira algo rotineiro, né? Já vira um precedente judicial na Justiça do Trabalho, porque muitas pessoas já passaram por a mesma situação e acabam processando a empresa, né? E isso gera, né? São decisões reiteradas sobre o mesmo assunto, isso gera um precedente judicial. Ok? Já tem precedente na Justiça de determinados assuntos, né? E cabe ao juiz interpretar o direito e aplicar a lei ao caso concreto. Por isso que a jurisprudência é quando o juiz diz quem tem razão. É a definição do direito pelos tribunais, como a gente falou, né? E óbvio que no Brasil, por sermos oriundo da civil law, a decisão judicial não tem força de lei. Quer dizer, ela não cria lei.
Nos Estados Unidos, por exemplo, como é um dos exemplos da Common Law, é que as decisões judiciais elas têm força de lei, portanto, elas criam lei, né? No Brasil, uma lei para ser criada, ela obrigatoriamente tem que passar pelo Poder Legislativo. Nos Estados Unidos, o Poder Judiciário tem competência também para criar leis. No Brasil, o Poder Judiciário não tem competência, mas a interpretação dele tem força de lei. Tá? Então, tem essa pequena, grande diferença aí, né? As características da jurisprudência são, portanto, pluralidade de decisões, uniformidade de procedimentos, portanto, é uniforme, né? Um procedimento uniforme que eu preciso passar pelo Poder Judiciário, precisa ter audiência entre as partes, precisa ter a comprovação das provas, precisa ter, de alguma forma, perícia, se for o caso, e precisa ter a sentença e a decisão final do juiz. Ela somente existe, a jurisprudência, nos tribunais. Somente os tribunais de justiça, que fazem parte do poder judiciário, que podem criar jurisprudências, né? Podem dar suas decisões. Então, ela tem origem no processo judicial. Tá? E é uma elaboração, obviamente, intelectual e reflexiva, porque não é qualquer pessoa que pode dar uma decisão num processo, apenas um juiz investido no cargo, né? Para você ser juiz no Brasil, você tem que ser formado em direito e tem que realizar né, provas de títulos, né, um concurso público de provas e títulos, em que você tem que passar nesse concurso público, ser nomeado e ser investido no cargo para poder, obviamente, ser juiz e julgar. Então, não é algo muito simples, ok? E aí a gente tem aqui alguns exemplos de decisões dos nossos tribunais, tá? No Brasil, por exemplo, aqui o título dessa decisão, Passeio Cheiroso, mas os títulos são mais, né, para a gente brincar aí com essas decisões, mas, obviamente, não é assim que está no processo, né? Então, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, aqui o TRT de Minas Gerais, entendeu que não ofende a dignidade da pessoa humana transportar trabalhadores entre fezes de suínos e bovinos. O que aconteceu? Uma empresa do interior, numa cidade do interior de Minas, uma empresa de agropecuária, digamos assim, né, uma empresa que transportava animais, suínos e bovinos, vaca, porco, boi, transportava os trabalhadores dessa empresa, dessa fazenda, junto com as fezes desses animais. Obviamente que isso é totalmente considerado desumano, né? É desrespeitoso, é até uma violência para as pessoas. E o TRT entendeu que isso não ofende a dignidade da pessoa humana. Obviamente que essa decisão deve ter sido recorrida, porque ela fere totalmente. Imagine, existem muitos juízes que, né, dão decisões erradas, infelizmente, e elas ferem totalmente, né, os princípios gerais do direito, que são o próximo ponto que a gente vai estudar. Grávida sofre. Em 2009, uma funcionária anunciou no trabalho que estava grávida. O gerente a afastou e depois a transferiu. Não bastasse, xingou-se de vagabunda e disse que faria a rapa das gordas e demitiu-a. Ela recebeu indenização de R$10.000. Bom, no Brasil, uma questão muito complicada, em que as mulheres já sofrem preconceito por uma questão de gênero, né? Já ganham menos, já são muito mais discriminadas no trabalho, sofrem muito preconceito no ambiente de trabalho, né? E grávida ainda, já havia uma cultura no Brasil de que a grávida só dava despesa para o empregador, porque ela ia ter que tirar licença maternidade, ficar sem trabalhar e recebendo. Mas isso é um direito social conquistado, né? Isso está na Constituição Federal. Então, o empregador, quando ele emprega a mulher, ele tem que entender e tem que aceitar, porque isso é lei, né, que há uma estabilidade para a mulher grávida no trabalho, no emprego. É uma garantia constitucional, um direito social, um direito trabalhista. Apesar de que muitos direitos, ultimamente, né, a partir da reforma trabalhista de 2017, muitos direitos estão sendo retirados do trabalhador, né? E por conta disso, esse empregador entendeu que, você está grávida, você vai me gerar transtornos, eu vou te
né, transferir, e depois xingou a pessoa, e depois demitiu, né, é ilegal e gera dano moral qualquer empregador que demite uma mulher grávida, porque a gravidez já te dá estabilidade no emprego, tá? Então, ela recebeu a indenização de R$ 10.000 por danos morais. Baile de máscaras, uma promotora que vendia produtos de bancos, uma instituição bancária, né, era forçada a se fantasiar de vários personagens e fazer performances para atrair o público. Humilhada, ela processou em 2011 os bancos e a firma de RH que a contratou. A ex-fantasiada ganhou R$ 15.000 em indenizações. Gente, tudo tem limite, né? Se você for pedir para que o seu empregado realize condições, né, realize ações, realize situações, sei lá, que são fora da prestação do serviço, fora o que está disposto no contrato de trabalho, ela foi contratada para vender produto e não para se fantasiar, né? E se você for exigir condições que estão além do contrato de trabalho para o seu empregado, você pode ser processada por danos morais, que foi o que aconteceu aqui. Ela se sentiu humilhada, né, que ela tinha que se fantasiar de vários personagens para atrair a atenção do público e fazer performances. Ela não foi contratada para fazer performance, ela foi contratada para vender um produto, né? Então aí já gerou até um dano moral no trabalho para ela. Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, funcionários de uma loja de roupas tinham que pagar prendas, como dançar funk, quando não cumprissem as metas. Uma funcionária, cansada de imitar uma galinha carcarejando e batendo asas, moveu uma ação contra a empresa e ganhou R$ 15.000. Enfim, né, a mesma coisa dos demais exemplos, a gente tem aí uma nítida assédio moral no trabalho, né, humilhar funcionário, desrespeitar, né, o funcionário, exigir situações que estão completamente fora do contrato de trabalho, né, e aqui justamente é uma ameaça, né, olha, se você não cumprir a meta, você vai ter que dançar na frente de todo mundo, você vai ter que imitar um animal, isso é humilhante, né, para o empregado, e ela processou a empresa e ganhou R$ 15.000. Apenas algumas decisões judiciais, para vocês verem como isso é reiterado na Justiça do Trabalho, o empregado ser humilhado pelo empregador. Muitos não processam o empregador com medo de perder seu emprego, né? Mas a gente sabe que existem muitas situações degradantes, humilhantes, né? Desrespeitosas aí com o empregado, ok? E aí a gente tem aqui mais uma fonte do direito, que seria a doutrina. A doutrina nada mais é, gente, do que os estudos e as teorias desenvolvidas pelos juristas, né, pelos grandes estudiosos, pelos doutrinadores, como a gente fala. E aqui eu coloquei como exemplo Mirtes de Campos, que foi a primeira mulher advogada no Brasil, né, até porque no início do século XX, mulher não podia estudar, né, não era permitido estudo superior para a mulher não podia votar, a mulher tinha que ter permissão do marido para trabalhar, né, oriundo aí de uma época em que a mulher era propriedade, não ser humano também, né, do homem. E aí a Mirtes de Campos, né, carioca, nasceu em 1875, ela morreu em 1965, com 90 anos, ela estudou faculdade de Direito no Rio, né, se formou e advogou, e foi uma das primeiras mulheres, se não a primeira, a se filiar ao AB. E aí, quando ela se filiou ao AB, teve que ter um processo específico para ela de filiação, porque nunca nenhuma mulher tinha se filiado. E aí os homens, obviamente, se sentiram ameaçados, porque a primeira mulher, né, advogada, ingressou na OAB e ela se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, salvo engano. Né, então, é uma doutrinadora, hoje muito referência no Brasil inteiro, porque ela foi a primeira mulher advogada no Brasil. E aqui, eu coloquei, desculpa, eu coloquei a foto de Luiz Gama, um baiano, que nasceu em 1830, morreu em 1882, antes mesmo do Brasil República, né, ele foi responsável, era um negro, ele foi responsável por um dos maiores lutadores, né, para o fim da escravidão,
para a abolição da escravidão, e ele libertou muitos escravos. Então, ele é conhecido como o primeiro advogado negro do Brasil, né? E conseguiu a liberdade de muitos. Ele era filho de escravos, nasceu no regime escravista, mas conseguiu a liberdade de muitos escravos através, né, de conseguindo mesmo a liberdade, ou comprando ou advogando para que essas pessoas se tornassem livres. E ele é conhecido como, né, uma referência muito grande no Brasil, como o primeiro advogado negro do Brasil. E eles desenvolveram estudos e teorias, escreveram livros, tem, enfim, muitas doutrinas desenvolvidas, né? Para ser doutrina, gente, não é qualquer coisa também que eu publico que é doutrina, né? A Wikipedia não é doutrina, porque ali não tem um estudo científico, não tem um valor teórico, né? É através de um estudo reconhecido pela sociedade, pelos demais colegas e profissionais da área, né? E esse valor teórico, ele é muito importante. Por quê? Justamente porque esse valor teórico ele vai subsidiar o legislador no momento de for aprovar uma lei, ou deveria, pelo menos, subsidiar o legislador, mas tem muito legislador ali naquele Congresso Nacional que mal sabe escrever o nome, né? Que só agradece a Deus, família, a propriedade, a irmã e a filha por estar ali, né? Então, isso realmente é muito triste, mas deveria a doutrina, porque é justamente, né, as teorias, elas são criadas através de muito estudo científico. E isso é muito importante, gente, principalmente no momento, no Brasil e no mundo, que nós estamos vivendo o tal do negacionismo, né? O tal do achismo, e até movimentos aí dizendo que a Terra é plana, né? Vocês sabem muito bem disso. Existe até o Congresso da Terra Plana, se vocês forem jogar no Google, tem um Congresso Internacional da Terra Plana, com vários palestrantes comprovando que a Terra é plana, né? E é algo muito perigoso, porque se você não acredita na ciência, a ciência é algo comprovado, algo que é origem de estudos, né, que comprovam por A mais B que aquilo, de fato, é científico e é real, né, se você não acredita na ciência, realmente você põe em xeque, né, fica inseguro qualquer tipo de conhecimento, né, que é tão importante para a própria harmonia e a paz social, né, que é o que o direito faz, o que o direito visa, né, a ciência jurídica, ela é um dos objetivos maiores, né, do direito. Então, a gente precisa combater o achismo com conhecimento científico, né? A gente precisa combater o negacionismo, né? O negacionismo justamente a falta de conhecimento. A gente precisa combater com doutrina, com conhecimento, com os estudos, né? Com, enfim, com a educação, na verdade, né? Com o ensino, né? Principalmente jurídico aqui, que é o que a gente está fazendo. Então, a doutrina, ela tem, para uma pessoa ser considerada um doutrinador, um estudioso, ele tem que ter uma independência, né? Ou seja, independência do quê? Ele tem que ter uma imparcialidade, ele tem, independentemente por exemplo, da ideologia política que ele tenha, né? Ou se ele é filiado a alguma coisa, se ele tem, enfim, se ele tem, se ele é afiliado a algum partido, se ele é afiliado, independentemente da situação, né, política que se encontre, ele tem que ser imparcial, um doutrinador, ele tem que sempre expor os dois lados, né? Ele pode, obviamente, colocar a opinião dele, claro, mas ele tem que ser imparcial e não ser algo que vá doutrinar, não é? Olha como quando a palavra muda, ela muda totalmente de sentido. Doutrina aqui, eu estou falando que são estudos e teorias desenvolvidas por juristas. Toda a sua ciência tem a sua doutrina, né? Eu estou falando da doutrina jurídica, né? Só que doutrinar tem um significado muito mais vinculado a algo imposto, né? Como, por exemplo, as doutrinas ou os dogmas da igreja, por exemplo, ou de algumas religiões. É algo imposto, que se você não cumprir, você é pecador, né? E aí tem toda aquela história da culpa e etc. Né? Não é isso, não é, aqui a doutrina não serve para doutrinar ninguém. Né? Eu não estou querendo formar uma massa de manobra. A doutrina, ela serve para que você reflita sobre aquele conhecimento científico e comprove, né, ou até mesmo combata critique aquela doutrina. Por que não? O conhecimento científico, ele também é criado
com base em críticas. Só que você precisa comprovar aquelas críticas, argumentar aquelas críticas, e não simplesmente dizer, porque eu acho que sim ou porque eu acho que não. Isso não é conhecimento científico, isso é achismo, né? Então, por isso que a gente precisa muito da doutrina atualmente, porque é um conhecimento científico, gente, embasado, né, comprovado, argumentado, justificado, né, é uma atividade crítica e ele é muito importante no momento atual em que a gente vive. E, claro, o doutrinador ele pode dar um juízo de valor, ele pode dar a opinião dele, mas que seja uma opinião embasada em estudos e teorias, né, para que ela tenha valor, né, para que ela tenha um valor teórico. Na verdade, essa é a doutrina que também serve como fonte do direito, porque todas as decisões judiciais, por exemplo, os juízes, eles se baseiam em algum autor, algum livro do direito, alguma doutrina para fundamentar a sua decisão, também como eles se fundamentam na lei, né? E como eu falei, a doutrina ela pode servir como base para a criação de um projeto de lei também, né? Bom, avançando aí, a gente tem, por último, acredito que é o último ponto, os princípios gerais do direito como fonte do direito, né? O que são os princípios gerais do direito? Os princípios gerais do direito, todo princípio, vamos lá, começar do início, né? Toda a ciência tem como base seus princípios. A ciência jurídica, o ordenamento jurídico, tem também os seus princípios gerais do direito, que o princípio é o que dá a base, né? É o que dá um norte, é o que dá um caminho. Então, o princípio, ele fundamenta, ele dá a diretriz para aquela ciência. E aqui os princípios gerais do direito dão a base e a diretriz do ordenamento jurídico. Ou seja, todas as leis que existem no nosso ordenamento jurídico têm que obrigatoriamente obedecer aos princípios gerais do direito, porque eles são algo mais abrangente do que uma própria lei. E eles não podem ser violados porque eles têm como base os direitos e garantias fundamentais que estão positivados na nossa Constituição, que são oriundos dos direitos humanos, né? Então, a gente não pode ir contra a esses princípios. Então, eles concedem uma base, uma diretriz do ordenamento jurídico, eles concedem uma autonomia para a ciência jurídica, por isso que é uma ciência, porque toda ciência tem que ter o seu princípio. Ele te dá uma autonomia, né? O princípio da autonomia para a ciência, né? E aquela ciência é reconhecida como ciência. Devem subsidiar o legislador, obviamente, porque não pode ter um projeto de lei que seja contra um princípio geral do direito, e eles revelam os valores sociais positivados na Constituição, no caso aqui a nossa Constituição de 88, que é a Constituição válida atualmente, né, apesar de que já foi muito descumprida, infelizmente, né. Esses princípios revelam os valores sociais que foram conquistados, gente, a duras penas. Muita gente morreu, rolou muito sangue, muita morte, muita perseguição, para que a gente tivesse uma Constituição em 88, 1988, estou falando isso, obviamente, no regime militar que aconteceu pré-88, né? De 64 até início da década de 80. Em 88, a gente tem uma nova Constituição Federal, e ela foi fruto de todas essas revoltas e manifestações e mortes, né, e manifestações que ocorreram ao longo desse período, para que houvesse uma Constituição baseada em valores sociais, para que tivesse positivado um Estado democrático de direito, né, para que a gente tivesse garantias fundamentais, direitos fundamentais, baseadas nos direitos humanos, né. Então, não foi à toa simplesmente um livro que alguns parlamentares chegaram um belo dia no Congresso e disseram, vamos, né, aprovar a Constituição. Isso só aconteceu por conta de toda uma mobilização social, política, que aconteceu anos antes mesmo dessa Constituição ter sido aprovada e promulgada. E no artigo 1º da Constituição determina o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. A gente vai estudar esse artigo também primeiro, novamente, quando a gente falar de direito público, acho que na 4ª unidade. Mas aqui eu coloquei
o artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, porque, dentre os princípios gerais do direito, esse, se não for o principal, é um dos mais importantes. Porque a gente não pode ter nenhuma lei que fira o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente não pode ter nenhum tipo de direito que seja garantido que fira a dignidade da pessoa humana. A gente não pode ter nenhum tipo de governo que fira a dignidade da pessoa humana. A gente não pode ter nenhum tipo de regra jurídica ou de fonte do direito, ou de decisão judicial, ou de costumes, ou de doutrinas e interpretações que fira a dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio ele é extremamente importante, né? E aí, o que é a dignidade da pessoa humana? A gente vai ficar aqui... existem várias doutrinas, né, vários livros e publicações que determinam o que é a dignidade da pessoa humana, mas que significa dizer que no sistema jurídico vigente tem que se garantir o mínimo para a pessoa viver dignamente. O que é esse mínimo, né? O mínimo existencial, para que o mínimo que ela possa existir é o mínimo básico que está determinado na nossa Constituição, os direitos fundamentais, por exemplo. A vida, a liberdade, igualdade, dignidade, que é o princípio maior. Educação, saúde, são os direitos sociais, que a gente vai ver daqui para frente, ok? Então, os princípios gerais do direito são muito importantes também. E aí, como um exemplo, eu trago aqui, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses são os direitos fundamentais dispostos no artigo 5º da Constituição. Não precisa perguntar para vocês se, de fato, né, a gente goza disso. Todos os cidadãos usufruem desses direitos de forma igual? Obviamente que não, né? A lei diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E eu acabei de dar exemplo para vocês que as mulheres sofrem discriminação muito maior no trabalho do que os homens. Não preciso nem dizer as pessoas transexuais, as pessoas homossexuais, as pessoas pretas, né? As pessoas pobres. A gente não precisa nem falar nesse aspecto. A gente já dá para perceber que, na prática, nem todos são iguais, infelizmente. Sem distinção de qualquer natureza, né? Todos têm direito à vida garantido, todos têm direito à liberdade, todos têm direito à igualdade, todos têm direito à segurança, à propriedade. A gente sabe que não. Então, esse é um princípio muito importante do direito que aqui eu quero colocar, que é o princípio da igualdade, que a gente já conversou quando falou de conceito de justiça na primeira aula. Tá? Obviamente, um princípio geral do direito que deve ser observado por todos, independentemente das suas crenças, independentemente das suas ideologias, da sua ideologia política, enfim, né? A gente já falou sobre isso. Artigo 5º, inciso 2º, também tem um princípio, né, geral do direito, que está exposto nesse inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui é o princípio da legalidade. Ou seja, eu só posso obrigar alguém a fazer alguma coisa se tiver uma lei determinando que ela tem que fazer. Eu não posso obrigar ninguém a fazer tal coisa se eu quero que ela faça. Se não tem uma lei determinando que aquela pessoa tem que fazer aquilo, eu não posso obrigá-la a fazer, né? Então, somente em virtude de lei. Eu não sou obrigado a nada, desde que a lei me obrigue. Se a lei me obrigou, ok, eu vou ter que cumprir. Agora, uma outra pessoa me obrigando, isso não... Claro, estou falando numa relação aqui entre iguais, né? Não estou falando de uma relação de... Não é uma desobediência aqui, tá? Entre uma relação de pai e filho, de um menor de idade para um maior de idade, enfim, né? Nessas questões, ok? E aqui eu tenho também um outro princípio, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aqui é um dos exemplos da jurisprudência que eu dei para vocês mais cedo, né? Quando o empregador violou a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, né? Humilhando os seus empregados, eles foram processados e aí conseguiram aí uma indenização por dano moral, por exemplo. Né? Porque a Constituição diz que é o princípio da intimidade, o princípio da privacidade, da vida privada, da honra, da imagem. Eu não posso utilizar
a imagem de uma pessoa sem autorização dela, né? Inclusive, por exemplo, as nossas próprias aulas aqui que estão sendo gravadas, eu estou disponibilizando para vocês na internet. Vocês não podem utilizar a minha imagem como professor sem a minha autorização, né? Justamente porque a imagem é minha, pertence a mim, né? E isso pode, de alguma forma, gerar uma indenização, porque se eu tiver autorização, se eu autorizar, ok, tudo bem, se eu não autorizar, a minha imagem não pode ser utilizada, assim como eu também não posso utilizar a imagem de vocês, sem autorização de vocês, né? Isso aqui é o princípio da intimidade, o princípio da vida privada, né? Que são os direitos de personalidade, né? Que a gente tem aí garantido na Constituição também. Ok? Outro princípio geral do direito, liberdade de consciência e de crença. Isso é muito importante, principalmente hoje em dia, está sendo muito violado, né? O artigo 5º, inciso 4º da Constituição. É inviolável, ou seja, não se pode violar, né? A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Leia-se, cultos religiosos significa qualquer ritual de qualquer religião. Eu não estou colocando aqui uma religião específica. E não estou aqui protegendo apenas uma forma de religião. Eu estou aqui no artigo 5º, eu não, na Constituição Federal, está aqui protegendo todas as formas, né, livre exercício de todos os cultos religiosos, de todas as formas, né, e os seus locais, os seus templos religiosos, né, e os seus locais de culto e suas liturgias. Então, isso aqui está sendo, infelizmente, muito violado atualmente, por uma intolerância religiosa, de grupos intolerantes na sociedade brasileira, né, que não só não aceitam pessoas terem outras religiões, como violam e atacam essas pessoas. E isso é muito grave, né? Isso é muito... enfim, nas mídias eu vou trazer alguns exemplos daqui a pouco. E mais um princípio geral do direito. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 5º da Constituição, inciso 41 da Constituição, né? E nesse inciso diz justamente isso. A lei punirá qualquer discriminação atentatória, ou seja, se eu tiver alguma prática, seja de quem for, até de um governante, até de um político, né, que seja atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, uma prática contra a dignidade humana, contra as liberdades, contra a igualdade, eu posso vir a ser, né, responsabilizado por isso. Porque a lei vai punir qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. E aqui a gente tem, acho que, alguns exemplos para a gente finalizar a aula de hoje. Peguei recentemente, em março de 2021, né, foi publicado esse exemplo aqui, que trabalhadores são encontrados em condições análogas à escravidão em sítio de Campos Novos Paulista. Né, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público do Trabalho, dono da propriedade e funcionário, mantinham 24 trabalhadores, entre eles 5 menores, em condições precárias. Os 2 foram presos em flagrante. Está aqui as fotos, né, que foram publicadas pelo G1, e foram detectados aqui que o empregador, né, praticamente detinha, né, esses empregados em condições análogas à escravidão, que é crime disposto no Código Penal brasileiro, além de ser ilegal, né, e de gerar indenização por dano moral, porque também aí é um assédio moral, obviamente, no trabalho, né, é crime contra os direitos humanos e fundamentais, né, viola a dignidade da pessoa humana, viola o princípio da igualdade, viola o princípio da liberdade, viola todos os princípios que a gente viu até aqui, né, além de ser um crime, né, obviamente, podendo gerar até mesmo uma indenização por dano moral, claro, né, e aí esse empregador foi preso, né. Terreiro de Candomblé é depredado em Nova Iguaçu e religiosos são expulsos. Testemunhas acusam traficantes. Baixada Fluminense registrou 30 ataques a centros em 2018, segundo Comissão contra a Intolerância. Isso foi em 2019.
há 2 anos, né? E vocês veem que até hoje isso tem acontecido, já que a Constituição, no artigo 5º, determina, como a gente viu, a liberdade de consciência e de crença, né, protegendo todos os cultos religiosos e todos os templos em que são praticados. Por que isso acontece? Essas pessoas estão descumprindo, inclusive, a lei, estão descumprindo e cometem crimes, né? Porque, inclusive, depredação aí do patrimônio alheio, né? Dos cultos, etc. Então, isso é totalmente ilegal e criminoso no nosso país e vem acontecendo cada vez mais, como eu falei, infelizmente, né? E aqui, por último exemplo, que CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, um órgão do Poder Judiciário, decide que cartórios não podem reconhecer como união estável as relações poliafetivas. Ora, gente, é um costume no nosso país as relações, né, serem entre duas pessoas, não relações monogâmicas, né, entre duas pessoas, e não entre várias pessoas. Diferente de outros países, né, em que as relações são poliafetivas, né, um casamento entre 5 pessoas, um casamento, ou um homem pode casar com várias mulheres, ou uma mulher pode casar com vários homens, ou entre eles podem se casar, enfim, relações poliafetivas. No Brasil, o único modelo de relacionamento, como uma constituição de família, são as relações monogâmicas, né, em que existe 2 pessoas exclusivamente, não mais do que 2 pessoas, né, e por conta disso, a gente tem aí uma grande diferença, obviamente, né, entre esses costumes desses países, mas também a gente deixa de reconhecer outras relações que já existem na nossa sociedade, e que já é costume na nossa sociedade, né? E, por conta disso, o CNJ decidiu não reconhecer essas uniões estáveis, né? A entidade pediu ao Conselho Nacional de Justiça que fossem declarados inconstitucionais registro de união estável de relações poliafetivas de 3 ou mais pessoas, feitos por cartórios em São Paulo. Isso foi em 2018, porque houve um caso no município de Tupã, em São Paulo, há um tempo atrás, que um homem e 2 mulheres que viviam num relacionamento poliafetivo foram num cartório lá de Tupã e registraram uma certidão de união estável em que eles viviam em união estável os 3. E aí o Conselho Nacional de Justiça teve que se manifestar dizendo não, que no Brasil só reconhecemos como união estáveis, relações monogâmicas, né? E por conta disso, é o que a lei determina, mas que a gente sabe que, né, a sociedade já vem manifestando um costume também, práticas reiteradas em muitas pessoas que são adeptas às relações poliafetivas. E por que não regulamentar isso futuramente, né? Não há regulamentação para isso. Como é que fica o direito dessas pessoas, né? Como é que elas podem declarar, inclusive, a família que elas constituem, se é possível, se é viável, elas que vão decidir, não é o Estado que tem que decidir o que é família, para quem é família, né? Acho que família vai muito além, a gente vai estudar isso quando falar do direito privado, né? A família é muito além de uma questão legislativa, de uma questão normativa, né? Família é onde há amor, aonde há respeito mútuo, aonde há carinho, onde há atenção, onde há uma relação de fato, né? E quando há isso, o direito tem que vir e regulamentar de alguma forma os direitos dessas pessoas, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso nas próximas aulas, porque é bem importante a gente ficar atento, né, para essas novas práticas que ocorrem na sociedade, né? Independentemente de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de discriminação, aqui a gente não está querendo impor a ninguém, né? Reconhecer as relações poliafetivas não é dizer, galera, todo mundo agora tem que, né, namorar todo mundo junto, casar com todo mundo junto, não é isso. Reconhecer esses direitos não significa que você vai diminuir os direitos das pessoas que vivem relações monogâmicas, né? Pelo contrário, você vai estar ampliando os direitos de pessoas que vivem em relações poliafetivas. Só que, infelizmente, as pessoas que vivem nesse padrão, né,
E nesse modelo conservador de sociedade, que no Brasil atualmente isso ficou tão em voga, né, se sentem ameaçados quando a gente amplia, quando o Estado amplia o reconhecimento de direitos para outros grupos que são vulneráveis, que são discriminados, né, que são minorias, etc. Então, nesse sentido, que a gente precisa reavaliar, né, a nossa sociedade para compreender, de fato, a sociedade em que a gente vive. Ok? Eu acho que esse foi o último exemplo, e eu acabo aqui com o último slide da atividade 2, né, que seria o resumo do texto Igualdade e Desigualdade Racial no Direito Moderno, confrontando pressupostos a partir da colonialidade e da conservação. Um texto muito interessante, muito importante. Fala muito aí de tudo que a gente falou hoje, né, nessa unidade, a respeito de princípio da igualdade, princípios gerais do direito, legislação, enfim. Tá? Esse texto está disponível no Google Classroom de vocês, e vocês deverão entregar um resumo do texto, com base aqui nessas informações que eu passo, na data agendada no Google Classroom. Ok, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção, a oportunidade de estarmos aqui discutindo temas tão importantes, né, e tão relevantes para o direito e para a nossa sociedade atualmente. E agradeço a todos e até a próxima.